Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. 17h01. Está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje vamos até às 19h30. Você vai acompanhar aqui conosco muito debate, muita informação. Você vai acompanhar aqui o Fala Galera, que já anuncio aqui os temas para o Fala Galera de hoje. E o tema é um só para os dois torcedores. Qual o principal problema de Guarani e Ponte Preta na Série B? Elenco, comissão técnica ou diretoria? 971021493. Eu repito, qual o principal problema de Guarani e Ponte Preta na Série B? Elenco, comissão técnica ou diretoria? Mande para cá a sua participação. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 17h02. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Batista, um tema palpitante, né? Você sabe aquela história do tal do avião? O avião é o seguinte, quando tem um acidente aéreo, que sempre, aliás, é muito triste, dizem os especialistas que não existe um motivo isolado que tenha provocado a queda ou o acidente, seja ele qual for. É sempre uma sucessão de erros e de motivos. Ele pode ser técnico, pode ser humano. Aí, quando é humano, não leu um gráfico, não leu um instrumento, aí, por consequência, não leu o outro, que gerou uma descompensação no outro, no terceiro instrumento, e assim por diante, né? Então, mesmo o piloto errando, um erro só não derruba. Se for um problema mecânico, um problema só não derruba. Eu trago isso dos especialistas da aviação, que afirmam que uma sequência de problemas em série, humanos e mecânicos, derrubam o avião. Um problema isolado não derruba. Então, quando você propõe comissão técnica, elenco ou diretoria? Eu vou transformar Ponte e Guarani em aviões que estão caindo, mas não caíram ainda, estão em queda livre. E aí eu tenho que dizer que é a sequência de problemas. Então tem problema de elenco, tem problema de comissão técnica e tem problema sério também na cúpula diretiva. Todos esses motivos concorrendo no mesmo sentido levam Ponte e Guarani provavelmente ao final da 10ª rodada às duas últimas colocações do campeonato, o que é muito triste para todos nós, para as duas torcidas, e chega até a ser frustrante para quem tinha uma expectativa completamente diferente. Então, um pouco de tudo isso que você falou tem concorrido e tem caminhado na mesma linha e no mesmo sentido para gerar o atual estado de coisas depois de 10 rodadas para os times de Campinas já fechadas. É isso que eu penso. Não dá para apontar um defeito só, não. Jogar na conta do treinador é injusto. Dizer que o elenco é ruim também não dá para aliviar em 100% o treinador. E dizer que quem montou o time
tinha boa intenção, no inferno está lotado de bem intencionados. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde, CH. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esse tema aí é palpitante, cara. Não é fácil responder em poucos minutos essa pergunta inteligente colocada para os nossos ouvintes no Fala Galera. Eu acho que o Tigrão ele acabou resumindo aquilo que eu penso. Você determinar um problema só, a coisa não é desse jeito, não é? Eu não acho que os treinadores sejam os principais ou o grande problema. Eu vou direcionar mais para os dois elencos, porque já tiveram os dois elencos desde o Campeonato Paulista, né? Porque a Ponte tentou reformular muito, mas até agora não conseguiu. Ela trouxe muita gente nova, mas pouca gente que resolva. E o Guarani, ele ocasionou em todos nós uma grande cortina de fumaça. O fato do time ter classificado para a segunda fase, em alguns aspectos individuais, eu estou falando de elenco, acabou nos enganando. Teve jogador no Guarani também que nos enganou. Esses aí mais novos que chegaram para o Brasileiro. Tem jogadores da Ponte que aliás, estão enganando a gente faz tempo. Então existem outros problemas também. Eu não posso deixar de falar da parte administrativa que tem a sua parcela de culpa. E eu também não posso isentar os treinadores, não. Nós sempre batemos aqui, os três comentaristas, falando a mesma coisa, que o problema do Guarani, por exemplo, não era o treinador. Mas não é que a gente é dono da verdade e quem tomou a decisão de trocar está errado. Não é isso. É porque, essencialmente, os dois times de Campinas, eles foram, agora na prática, uma coisa é a teoria, né? A gente com expectativa, até gostando dessa ou daquela contratação. Mas, na prática, os dois elencos do futebol de Campinas são verdadeiros desastres. Essa é a verdade. É só pegar os dois tapes da partida de ontem. Eu não trabalhei na Ponte ontem, mas assisti o jogo hoje. Eu tenho certeza que o Tigrão e o Gleger fizeram o mesmo. Trabalharam no jogo da Ponte e viram o que o Guarani proporcionou. Por acaso, o Guarani melhorou um pouquinho, mas insuficiente para se impor. Os times de Campinas estão acovardados, amedrontados, desesperados. Você vê o jogo e percebe que o jogador, a bola queima nos pés. O que é isso? É falta de confiança também, é preocupação, é nervosismo, mas essencialmente é falta de qualidade. O jogador bom de bola não é só habilidoso, tecnicamente pronto. Ele é fisicamente preparado e emocionalmente também. Ele aguenta o tranco. E os dois times de Campinas têm poucos jogadores nos seus elencos com essa capacidade. Isso explica um pouco, esse debate vai longe. Por isso que eu acho que o debate, a proposta é muito inteligente. Porque cada ouvinte nosso, ele enxerga o futebol de uma maneira. Vai ser legal hoje, porque nós veremos muitas respostas. Eu acho, Batista, que serão muitas respostas diferentes. E o ouvinte já começa a participar conosco, mandando mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos e também mensagens de texto, um texto curto para que eu possa, para que eu tenha condições de colocar aqui na íntegra o seu texto, tá bom? 97102-1493, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e turma da Band. Ô Batista, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você. A Ponte tá errada, a Ponte tá escalada errada. O time já é ruim, igual o Greg fala e o Valdemir Gomes fala. O time já é péssimo, já é ruim. E o cara não escala direito, cara. Eu acho que tem que trocar o técnico. Tô com o Tigrão. Tem que trocar o técnico. O time é ruim, tem que escalar direitinho, pôr as melhores peças. Ele tá pondo peça errada. Tá insistindo com o Fabrício. O Fabrício não tá jogando nada, cara. Porra, tem que mudar esse time, pôr atacante, tem que contratar atacante. Que a defesa até que tá boa, mas o problema é o atacante. O ataque tem que fazer gol.
Pô, nunca vi a Ponte e o Guarani tá numa gaga dessa daí, cara. Não é só nós, não. Os irmãos lá embaixo também tá numa gaga desgraçada, Deus que me perdoe. Porra, bicho, só uns dirigentes fracos. Uns dirigentes muito fracos. Muito fracos. A Ponte aqui em cima, o Guarani lá embaixo. Eu torço pra Ponte, eu sou apaixonado pela Ponte. Desde 67 eu torço pra Ponte Preta. Desde 67. Só que eu não queria também que o Guarani ficasse numa gaga dessa daí. Gaga igual a Ponte. O Bugrino fala mal do Ponte Pretano, o Ponte Pretano fala mal do Bugrino. Os dois é da mesma gaga, da mesma raça. Muito obrigado, Batista. É o Mário Donizete da Silva que está falando. E Deus abençoe vocês da Band. Deus ajude vocês tudo. Amém. Muito obrigado, que Deus ajude você também. Fica com Deus. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, eu sou o Bebeto de Hortolândia e sou bugrino desde 67. Eu vou dizer para vocês que entra mercenário e sai mercenário, a história do Guarani está se acabando. Daqui a pouco vai deixar de existir, tá bom? É o que eu penso sobre esse elenco do Guarani. Tudo mercenário. Só pensa em si próprio, mais nada. O Guarani vai deixar de ter dentro de pouco tempo. Ok, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Oi, Batista e amigos da Bandeirantes, uma boa tarde para todos aí, saúde para todo mundo. Com relação à pesquisa de hoje de vocês aí da pauta, sinceramente, acho que eu sou bugrino de coração, vocês sabem disso, eu sou Carlos de Fortaleza, mas o principal culpado, na minha opinião, da situação atual do Guarani é a torcida. Lutaram tanto para tirar o Daniel Paulista porque tinha problema de elenco, problema de relacionamento, e agora tem problema do quê? Pelo menos com ele não jogava essas porcaria aí chamada Matsu, chamada Maxwell e outros aí do meio de campo aí que não sabem pegar na bola. Entendeu? Então lutaram, fizeram tanto que tiraram o Daniel. E agora? Perde mais 2, 3 jogos, aí manda embora isso aí, pega outro, até iniciar de novo. E assim a roda vai indo. Quando chegar a ver direitinho, já está na Série C de novo. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, ouvinte, participa pelo 971021493, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, colegas da mesa, sobre o Guarani aí em particular, aí, a respeito dessa questão, eu acho que assim, o principal aí, o agente principal desses fracassos todos são os próprios jogadores, viu? Que tem a cultura aí de jogar o mínimo possível, além do menor esforço, parece, né? Faz um golzinho e fica, como diz o Tigrão, administrando migalhas, né? Aquele futebol de resultado pragmático, cansativo de ver, covarde em alguns pontos, né? E acaba dando o que aconteceu igual ontem. Então isso, pelo jeito, vai se repetir muitas vezes, viu? E o Tigrão, eu acho que acabou sendo até um pouco, exagerado em comparar os times de Campinas com um avião, viu? Eu acho que eles seriam aí, no máximo, aí um 14 bis, ou nem isso, talvez um teco-teco, viu? É o Erivelton, gente, do Jardim Aurélia, bugrino, desde a última bolacha do pacote até o último samurai. Um abraço. Boa! É isso aí, da última bolacha do pacote até o samurai. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Sobre a pergunta aí que você relacionou, eu vou responder aí pelo Guarani, que é a questão dos rendimentos que caíram bastante do time do Guarani. Eu vou me referir isso aí ao treinador. A diretoria do Guarani, ela errou em fazer demissão do Daniel Paulista, porque o treinador que chegou aí, o Chamusca, ele já mostrou que treinou o time aí já há 2 semanas e o time não tem padrão de jogo. Ontem o jogo do Guarani foi horroroso. E é por isso que o rendimento, para mim, é a culpa do treinador. Assinado Zé Oliveira, Campinas, Vila União. Valeu, muito obrigado. Olha que legal, hein? Coloca o nome, coloca o bairro e coloca a cidade. Eu gosto assim.
Assim a gente identifica quem é que está participando. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde, Batista, Greger, o Tigrão CH. O Batista, diz uma coisa para mim. O Lucas acho que não está mais com vontade de jogar na Ponte, né? Porque você só gritou o nome dele quando ele fez o gol de pênalti ontem. Depois, durante a coisa, eu não sei se eu não escutei ou se você não falou mais o nome dele. Falava mais o Chaporã e os outros e o do Lucas nada. Outra coisa, Batista, o Luiz Fabiano, o que ele está fazendo? Ele fica só sentado atrás da mesinha lá, não vai conversar com o jogador, dá dura neles? Esse presidente também da Ponte, Marco Herbelim, já jogou a Ponte na Série B do Paulista, vai jogar a Ponte na Série C também? Não se manifesta para comprar nada? Tá certo, não tem dinheiro. Mas encosta umas porcaria que tenha por aí e põe outros, pô. Desse jeito aí é mais fácil jogar toalha e plantar cebola no campo que ganha mais. Um abraço, Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Com relação a isso, eu tenho a informação segura de que a Ponte Preta está no mercado. Vai contratar de 4 a 5 jogadores que serão inscritos na janela. Esse ano, pela primeira vez na história, existe uma janela. É um negócio novo, né? Ninguém está acostumado com isso. No dia 18 de julho, a janela será aberta e vai ser fechada no dia 15 de agosto. Então, o campeonato vai mudar muito. Não só o da Série B, mas também o da Série A. Então, serão muitas alterações e modificações e a Ponte vai ao mercado para contratar 4 ou 5 jogadores que vão chegar para jogar, contratar jogadores de peso. E o técnico, Hélio dos Anjos, será mantido. Isso é informação. Mais uma participação do ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista e colegas, Ponte Preta está numa decadência. Os jogadores são péssimos, elenco inchado. Eu acho que teria que colocar o sub-20 mesmo para jogar. Matheus Alisson no ataque, o Maurício no meio, o Vitinho, e tentar resolver por isso. Porque pelos jogadores que estão vindo é impossível. Richelli, jogador como se fosse perfil do Wesley, da Silva, igual os outros que estão aí, atacante que não faz gol. Então não adianta trazer e inchar. Então dá chance para a base, tá bom? Pedro Henrique da Fazenda São Quirino, Ponte Pretano. Valeu, Pedro Henrique, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Batista CH, boa tarde. A nossa maior paixão aí, que é a Ponte Preta, dos últimos anos tem virado a nossa maior decepção aí, né? De toda a nação ponte-pretana. Como não dá para trocar o elenco, né? Eu acho que tem que mexer na comissão técnica. Eu acredito que nenhum treinador desses últimos que passaram, né, teve uma campanha tão ruim quanto a do Hélio dos Anjos. Não adianta, por mais boa vontade que ele tenha, experiência que ele tenha, mas chega desses treinadores aí mais antigos, aí Kleina, o próprio Hélio dos Anjos. Vamos buscar um treinador com outra característica da safra nova aí, né? Já que está tudo perdido aí, não dá para trocar o elenco, vamos trocar a comissão técnica. Forte abraço aí ao Sidney Gianni. Valeu, um grande abraço para você também. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, acho que eu tinha razão. Perguntei na lata se os dois sobem, se os dois ficam, se os dois caem. Vocês responderam que os dois ficam. Pelo jeito, não fica nenhum, hein? Tá louco. Gramari, aeroportuário hoje. Valeu, Gramari, um abraço para você, obrigado pela audiência. O campeonato é muito longo, né? Então todas as análises feitas agora, elas podem ir por água abaixo, na medida em que o campeonato tiver aí uma modificação a partir da janela que vai se abrir no dia 18 de julho. Então, equipes que hoje estão fazendo uma boa campanha, com exceção dos grandes, né? Então, o teu Cruzeiro vai sobrar no campeonato, indiscutivelmente.
Mas o próprio Sport, que está no G4, e ontem deu para perceber de que não é um super time. Então, tirando talvez aí 2 ou 3 times, tirando o Cruzeiro, talvez o Vasco, né? Bahia, não vai passar disso daí. Os times estão muito iguais, há um equilíbrio bastante significativo. E a Ponte perder para o Sport também não é nada de absurdo. A campanha da Ponte, no caso da Ponte, a gente vai falar já aqui da Ponte, mas a campanha da Ponte ruim é em casa com relação a 2 jogos. Derrota para o Novo Horizontino e empate com a Chape. Então esses 2 jogos é que estão comprometendo. Olha, o pessoal fica ligando aqui pelo WhatsApp, não adianta, porque pelo WhatsApp não dá, é só mensagem de áudio, tá bom? Então não liga, porque não dá para atender. O aparelho não permite que seja atendido. Então é mensagem de áudio. Então perder para o Bahia, perder para o Sport, não é nada de absurdo. Agora, perder em casa para o Novo Horizontino, sim. Empatar com a Chape, sim. Esses 2 jogos é que estão comprometendo a campanha da Ponte. Algumas mensagens aqui de texto. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Abraço a todos aí da mesa campeã. Uma pergunta para o Gleger. O goleiro Maurício do Guarani não foi precipitado em sua saída fazendo o pênalti. Tinha 2 do Guarani embaixo do gol. Boa tarde, abraço a todos. Silvio Quintério, de Sumaré. O Silvio Quintério de Sumaré. O Gleger não está no programa de hoje, mas o CH vai responder porque ele esteve ontem nos comentários da partida do Guarani contra o Vila Nova. E aí, CH, Silvio Quintério do Sumaré, e a pergunta sobre o Kozlinski. Ele teria precipitado, já que tinha 2 jogadores do Guarani dentro do gol, ele não poderia ter feito o pênalti, segundo o Silvio Quintério. Não, foi uma pichotada do Ronaldo Alves. Não tinha o que fazer, cara. A jogada foi tão rápida e tão inesperada que a bola estava no domínio do Ronaldo Alves, a bola passou entre o vão da perna, o centroavante saiu por trás, fez a finta do Maurício. Não dá para ele ficar como goleiro, teoricamente como último homem ali. Ele não poderia esperar que 2 caras estivessem para poder evitar o gol com os pés. Não achei precipitado, não. O que não podia ter acontecido, e aconteceu infelizmente, foi a falha grotesca do Ronaldo Alves no pênalti pro Vila Nova, que aconteceu a 49 do segundo tempo. E o ouvinte Eduardo Moraes, Padre Anchieta, esse programa está cheio de corneteiros. Um abraço para você, Eduardo Moraes, Padre Anchieta. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais mensagens de áudio, tá bom? O Guarani mais uma vez errou em trazer Chamusca. É nítido a piora do time. Segunda-feira, se não vencer, é obrigação ter uma reformulação, trazer o Tigrão e ficando somente Giovani e Andrade. O resto que suma do brinco. Diz aqui o Edson. Quando ele se refere ao Tigrão, ele está se referindo ao Felipe Conceição, né? Não ao Valdemir Gomes. Valdemir Gomes é Tigrão antes do Felipe Conceição. Então, se alguém copiou alguém, foi o Felipe Conceição que copiou o Tigrão. Porque o Tigrão do Tigrão é muito mais antigo do que o Tigrão do Felipe Conceição. Então, mas, enfim, quando o Edson se refere a trazer o Tigrão, se refere a trazer o Felipe Conceição. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Aquecedor a gás natural ou GLP, LZ 1600 digital, Lorenzetti 15 litros por R$ 1.699,90. Torneira elétrica 4 temperaturas da Luna, 5.500 watts de potência, branca, Zagonel 127 ou 220 volts,
só R$ 109,90. E olha, acima de 4 unidades, só R$ 106,90, tá bom? E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja, quando você procurar o vendedor, ou o gerente, ou o atendente, fale que você ouviu o comercial do Obra Já, aqui na Rádio Bandeirantes. De imediato, você ganha 5% de desconto, exceto para fios, cabos, cimento e vergalhão. Então, eu repito, ao dizer que você ouviu a propaganda do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes, você ganha 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e também vergalhão. Atacado Obra Já, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Atacado Obra Já. Bandeirantes. Vamos ouvir o Marcelo Chamusca. Ele falou em entrevista coletiva depois do empate 1-1 com o Vila Nova ontem no Brinco de Ouro, em Campinas. Chamusca, fala aí, Chamusca. Fala, meu filho. Sobre. Fala aí. O resultado não passou pela parte tática. Passou por erros que foram determinantes aos 49 minutos de jogo. Foram erros coletivos. A gente estava com a bola no pé, perdemos a bola. Depois erramos no posicionamento defensivo, dando condição para o adversário. A nossa linha ela não estava simétrica, os 4 últimos homens. Acho que tinham 2 jogadores na cobertura também, quando aconteceu a penalidade. Então, erros e detalhes que foram fundamentais para que a gente, em vez de sair com um resultado positivo, em vez de subir 7 posições na tabela, continuasse na mesma posição. E entendo toda a indignação do torcedor, eles têm razão, eles têm que estar indignados mesmo. Agora, o resumo de tudo que eu falei, nem eu tenho uma responsabilidade excessiva pelo empate, e nem teria também se a gente acabasse o jogo 1-0, porque faltou 2 minutos para acabar o jogo 1-0. Até porque o jogo é do jogador, o jogo não é do treinador. O treinador é um facilitador. O treinador facilita. E tudo que eu pude fazer antes, na hora de preparar, durante, na hora de ler o adversário e ao final do jogo, eu tentei fazer com o máximo de frieza e qualidade possível, e a gente esteve muito próximo de vencer. E, assim, em relação à parte emocional, é um momento difícil. Inclusive, quando eu dei entrevista de pré-jogo, me perguntaram por que a opção do Castan. Além das questões táticas, a gente tem uma saída um pouco mais qualificada com o zagueiro canhoto, que tem bom passe de entrelinhas. Está direcionado um pouco para a questão emocional, porque é um jogador cascudo, um jogador que está acostumado a esse tipo de pressão, jogou em grandes clubes. Então, o trabalho do treinador. Agora, por exemplo, dentro do vestiário, os jogadores muito para baixo, natural, por tudo que aconteceu, você está muito próximo de vencer o jogo, toma um empate praticamente no último lance do jogo. Então, é levantar a moral dos jogadores. Tem uma coisa que eu acho que todos precisam entender, que esses jogadores que estão aqui hoje, são jogadores, pelo menos até a abertura da janela, que vão tirar o Guarani dessa situação. Eu fui contratado para fazer isso também. Eu não cheguei aqui, por exemplo, e encontrei o Guarani no G4, e agora o Guarani está como último colocado, muito pelo contrário. Quando eu cheguei, o time já tinha um mês que não ganhava. Então, eu estou chegando aqui para tentar fazer com que o time reaja, os jogadores reagem em todos os aspectos, tático, emocional, físico. Acho que nós evoluímos. Por exemplo, no aspecto de organização de bola parada, hoje um adversário muito forte, inclusive na Copa do Brasil aqui, fez gol de bola parada, principalmente quando joga o Donato. Então, eu acho que em alguns aspectos a gente conseguiu melhorar, mas eu volto a dizer uma frase repetitiva, que já está se tornando chata. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, o torcedor quer que o Guarani ganhe e saia dessa posição, mas, mais uma vez, a gente teve uma relativa performance, controlou muito bem o jogo e não conseguiu sair com o resultado final, e é isso que a gente está precisando para sair desse momento incômodo, e a gente vai ter que trabalhar muito para isso. Aí o Chamusca falando conosco, o CH, o Tigrão, quero ouvi-los com relação à entrevista, a leitura que o Chamusca fez
do jogo do Guarani. Você, CH? Eu não vi nenhum grande erro que eu pudesse, né, direcionar para o Chamusca a culpa pelo resultado. Seria incorreto da minha parte fazer isso. Ele escolheu um time, o grande medo que eu tinha era o Castan. O Castan no jogo não comprometeu, não jogou bem, mas a performance mediana dele foi mais ou menos combinando com o resto. Eu acho que o Madison é um jogador que ele mesmo vai perceber, o Chamusca, que não pode ser titular. Teve um lance de um pênalti que foi desmarcado, porque foi assinalado. Não houve o pênalti, tinha sido marcado, a arbitragem voltou atrás de maneira correta, né? Então não dá para... Porque é muito pouco tempo, né? Esse cuidado a gente está tendo a cada comentário que a gente faz do trabalho do Chamusca, que em 15 dias ninguém faz milagre. Agora, a entrevista dele, como a gente sabe que ele ouve tudo, e as pessoas, quando não ouvem, fazem chegar para ele o que a imprensa de Campinas fala. Tem certas coisas que ele tem que absorver, sim. Esse discurso dizendo, tirando completamente, ou quase que completamente, a responsabilidade dele, não é assim. A coisa não funciona assim. Aqui em Campinas a pressão é muito grande, ele conhece muito bem tudo isso, não é? Então a torcida está magoada, está preocupada, está revoltada e está indignada. E a única maneira do trabalho dele sobreviver é ele ir resolvendo o problema das vitórias, fazendo esse time jogar mais futebol do que está jogando. Eu vi na partida de ontem um desempenho um pouco melhor do que contra o Sampaio Correia. Também não dava para ser pior, né, Batista? Não dava para ser pior. Mas o time dele foi intenso em alguns momentos. A única coisa que me incomodou um pouco, mas quando eu olho para o banco de reservas eu até entendo, porque o Guarani não tem peça de reposição. Ontem, por exemplo, para descansar os titulares, ele colocou em campo, deixa eu colocar o óculos aqui, Maxwell, ele colocou em campo Silas, Ronald, Marcinho e Venuto. Ninguém faz milagre, né, Batista? Ninguém faz milagre, nem o seu Chamusca, mas ele sabia de tudo isso. Ele veio para cá, tá aqui o elenco, é com esse elenco que você vai ter que dar a volta por cima até que se contrate, se é que o Guarani vai contratar no meio do ano outras peças. Então, quando o Guarani fez 1-0, ele baixou as linhas e administrou miséria. Eu falei isso no programa da hora do almoço e falei poucas vezes que eu tive ontem, porque o comando era da Ponte, mas defensivamente o jogo estava controlado, né? E na partida de ontem, o gol de pênalti, ele surgiu por causa de um erro individual. Aí não há controle em cima disso. A bola estava no pé do Ronaldo Alves, que tinha que dar um bico. Ele se enrolou, a bola passou por baixo da perna dele, o centroavante do Vila Nova passou por trás e tomou o pênalti, a 49,5 do segundo tempo. Como é que o treinador pode ser responsável por um aspecto desse? Ronaldo Alves, que veio numa sequência regular e aqui ninguém, em nenhum momento, questiona ou coloca em xeque a titularidade desse jogador. Então, jogar todo o caminhão de responsabilidade em cima do Chamusca não está correto. Ele tem que administrar tudo isso, ele tem que tentar recuperar alguns jogadores. Eu vou citar alguns deles, apesar de ontem os dois terem lampejos de bom futebol, falar de 3 na verdade, que a gente cobrou muito antes do jogo de ontem, Giovanni Augusto, Bruno José e Lucão. Eu acho que o Lucão fez até uma partida razoável, o Giovanni melhorou, mas segundo tempo o time todo, pelo comportamento tático de jogar no erro do Vila Nova, o time meio que entregou a bola para o Vila Nova para tentar surpreender no contra-ataque. Foi essa estratégia que o time do Guarani levou para o campo no segundo tempo. Se isso foi determinante para o resultado, eu acho que não. O Vila Nova não pressionou o Guarani. O jogo foi tecnicamente muito ruim. Muita briga no meio campo, erros de passe dos dois times muito grandes. O Kozlinski não trabalhou tanto assim.
Você pega os números da partida, você percebe que o Vila Nova não foi melhor que o Guarani, deu sufoco no Guarani. Então eu estou interpretando um pouco o todo, não é? Para dizer que o Chamusca pode ter até razão na entrevista coletiva, mas desta maneira, falando desse jeito, não é? Meio arredio com as perguntas que foram feitas, isso só traz problema para ele. Não é para a imprensa, chamusca imprensa. Ele tem que entender o sentimento da torcida. O questionamento sobre o trabalho dele e sobre as opções que ele tem e as preferências que ele acaba levando para o jogo, as suas convicções, isso é legitimamente questionado por todos e a torcida tem o direito de reclamar. Ganha o jogo, Chamusca, que ninguém questiona teu trabalho. Aqui não é o questionamento da sua competência. Isso não está em xeque. Você pregou um grupo problemático, um clube que está numa situação problemática que você tem que ter competência para resolver. E se você não resolver, você vai ser demitido. Simples assim. O futebol é assim, não é o Guarani Futebol Clube. Não é em Campinas que a banda toca desse jeito. Então, algumas colocações ele poderia ter sido um pouco mais polido, ele não falou nenhuma inverdade, mas tem que tirar as pedras da mão, né, Batista? Afinal de contas, ninguém está falando aqui que o time não está trabalhando, mas se não reverter a situação, se o Guarani não começar a ganhar, o trabalho dele também vai ser ferozmente, fortemente questionado. Isso é natural. E para você, Tigrão, o Chamusca foi vaiado ontem no Brinco de Ouro, especialmente pelo pessoal ali das cadeiras vitalícias, ali das cativas do estádio Brinco de Ouro, pelas substituições. Até hoje na tela da Band a gente debateu esse assunto, né, sobre o Rodrigo Andrade. E ele disse que o Rodrigo Andrade já tinha pedido para sair há uns 5 minutos e ele ficou lá, né, tentando segurar um pouco mais o jogador que realmente tem problema físico, não aguenta os 90 minutos. Você fala da entrevista coletiva e também responde aqui sobre o Edson está dizendo que o Chamusca está colocando sempre o mesmo time em campo. É lógico que os resultados serão os mesmos. O time tem que mudar a maneira de jogar. Mas mudar como? Responda aí para o Edson. Bom, em primeiro lugar, Edson, eu quero falar um pouquinho da entrevista coletiva. Eu já tinha ouvido ontem, aí eu ouvi ela editadinha, com espaço curto, hoje no Os Donos da Bola, na TV. Aliás, você que está nos ouvindo aí, não deixe de ver Os Donos da Bola e o Na Lata. O Batista está conseguindo entrar dentro de uma lata de óleo. É um contorcionista. É um milagre da física. Você não pode perder o programa, que agora começa todos os dias às 12 horas e termina às 13 horas. É um programa de 1 hora de duração, falando de esporte regional e com um foco muito forte nas duas equipes campineiras. Então é o seguinte, meu compadre. Primeiro a coletiva. Eu ouvi um pedacinho lá, agora eu ouvi com um pouco mais devagar. Que lá o Gleger ficou me enchendo o saco o tempo inteiro e eu prestei atenção com ressalvas. Agora aqui eu me concentrei mais. Você quer saber o que eu acho ou não? Do ponto de vista do relacionamento de grupo, eu fiquei horrorizado com a entrevista. Do relacionamento de grupo, do risco de perder o grupo. Eu fiquei horrorizado com a entrevista, por ser apenas o segundo jogo que ele está dirigindo a equipe. Agora, dizer que eu fiquei horrorizado e não dizer por que é que eu fiquei horrorizado, aí é muito cômodo para mim. Então, eu vou pontuar aqui. Primeiro, até a janela são esses caras aí que vão resolver. Ele não usou o termo caras. Ele usou jogadores. Então, o que ele quis dizer? Pelo menos até a janela, são esses jogadores aí que vão tirar o Guarani dessa situação. Vai vendo. Toda vez que um líder vai se referir a um grupo, especialmente de forma pública, numa entrevista coletiva, seja treinador de futebol ou qualquer outra que seja a especialidade
ou a atividade profissional dele. Toda vez que ele usa muito a terceira do plural, eles, quando a coisa não vai bem. E toda vez que ele vai dizer por que não foi bem, e ele usa só a primeira do singular, eu, para justificar, ele está fadado a cair na antipatia total do grupo. E o Chamusca é um cara pelo qual eu tenho uma grande admiração, e eu me surpreendi com essa atitude dele na coletiva, mesmo de forma polida. Ele falou coisas perigosas, verdadeiras, hein? Verdadeiras. Mas você sabe como é que é vaidade de jogador de futebol, né? É um mimimi desgraçado. Eu acho que ele estava com a cabeça um pouco quente, a vitalícia ferveu na cabeça dele ontem, né? Os apupos foram grandes para segundo jogo. É surpreendente, mas o torcedor também não tem coração de crocodilo e sangue de barata. Ele também tinha que xingar alguém, cara. Desde que não tenha violência. E o Chamusca desceu para a coletiva meio esquentado. Então, falei da primeira. Esses jogadores... Olha o parênteses que ele fez. Olha o parênteses que ele fez. Pelo menos até a janela, são esses os caras que vão ter que tirar o Guarani dessa situação. É verdade, mas o que ele quis dizer? Depois eu qualifico. Nas entrelinhas o jogador entendeu o que ele quis dizer. Pelo menos até a janela. Pô, então quer dizer que nós só servimos até quando você não tiver condição de contratar. Quando você tiver condição de contratar, nós somos descartáveis. Primeira. Segunda coisa, ele entrega o Kozlinski aí, sem citar nome. Essa é opinião minha, leitura da entrevista. Está aí gravada, pode soltar de novo. No momento do pênalti, nós tínhamos 4 jogadores na cobertura. Foi ele que falou, não sou eu. Então ele está querendo dizer que não tinha necessidade de fazer o pênalti. Ele fez uma crítica não explícita, mas implícita ao seu goleiro. Outra coisa, o treinador é um facilitador. O jogo é dos jogadores. Ora, se tivesse sido 6-0 para o Guarani, ele diria isso? O jogo é dos jogadores. O treinador é um facilitador. Olha aí, eles, terceira do plural, e eu, primeira do singular. É complicado isso, porque o jogador entende tudo isso daí que ele falou. Ele jogou a responsabilidade em cima dos jogadores. Outra coisa que ele disse, o time não ganhava 30 dias, a não sei quanto tempo, ele citou até o tempo, que o time não ganhava. Eu cheguei agora, eu já peguei, se o time estivesse em primeiro, ou estivesse lá na frente, tudo bem, mas eu peguei onde está. Olha o eu aí de novo. Olha o eu aí de novo. Sabe o que o jogador gosta? E tá errado, mas é o que eles gostam. Eles gostam da primeira do plural. Nós. O que ele tinha que ter dito? É o seguinte, nós estávamos ganhando o jogo até a 2 minutos do apito final. No último lance do jogo, fizemos um pênalti, ó o nós aí, fizemos, e perdemos 2 pontos preciosos. Então, até 49, nós estávamos ganhando. E erramos a 1 minuto do final e nós perdemos 2 pontos. Não, ele está separando a primeira do plural, a primeira do singular da terceira do plural. Ele está sempre falando eu, eles. Eu me surpreendi, acho que foi tenebrosa do ponto de vista do ambiente, a coletiva, principalmente se tratando do Chamusca, que é cobra criada e que é um cara muito inteligente. Mas eu estou dando um desconto, estou colocando uma atenuante importante aqui, porque ele desceu com a cabeça quente. Por isso que é bom uma assessoria de imprensa, e a do Guarani é muito competente, e já deu várias provas disso, mas ter esse time, ter esse feeling. Não é agora que você vai falar. Espera um pouquinho. A chapa esquentou lá em cima,
vamos tomar um suco de laranja, vamos dar uma olhadinha ali nos melhores momentos que a gente já tem gravado aqui, vamos ver como é que foi, vamos respirar fundo, não vai para a coletiva agora não, porque ficou ruim ele colocar sempre a justificativa de que o jogo é dos jogadores, de que tinha 4 cobrindo no momento do pênalti, e que quando eu peguei estava assim, quer dizer, ó, não vem jogar nas minhas costas não, pô. O que ele quis dizer? Eu cheguei aqui, estava na lanterna e continua na lanterna. Agora, se eles não tivessem cometido os erros que cometeram, eu terminava em 13º, ia subir 7 posições. Então, use sempre, Chamusca, eu te adoro. Você é um cara adorável, você é um cara simpático, respeitador, inteligente e competente. Mas eu acho que você foi infeliz no tempo aí, na pessoa do sujeito. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Use sempre o nós, que já é um bom começo. Quanto à pergunta do nosso ouvinte, o que o Guarani tem que mudar na forma de jogar? O Guarani tem que ser um time estável. Ele não pode ter apagões. Ele tem que entender que não pode piscar antes do apito final. Que o que o Guarani pede de jogo ou pede de ponto no último segundo é uma grandeza. Parece que o time cai o disjuntor e sofre o apagão. Eu acho que concentração e regularidade. Taticamente é cedo ainda para a gente dizer onde é que o Chamusca vai falar ou vai agir. É cedo ainda, vamos aguardar um pouquinho. Seria injusto com 2 partidas dizer aqui que está tudo certo ou que está tudo errado, né? E outra coisa que ele disse, não é responsabilidade minha, como se tivesse vencido também não era. Com outras palavras, pode editar aí e botar de novo. Então tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa, porque o ambiente está tenso, a torcida está tensa e jogador é cheio de mimimi. E finalizo, Batista, para falar do Madison. Você lembra aquele jogo do ano passado, onde o Guarani ganhava de 1-0 do Confiança, que foi rebaixado, e o Guarani estava dando um salto magnífico na tabela rumo ao acesso, e ele sofreu uma virada, ele ganhava de 1-0. Sim, sim. Ele sofreu uma virada dentro do brinco, porque perdeu 2 jogadores por indisciplina. Os 2 foram expulsos. Um foi o Sávio e tem mais um aí. Você sabe como é que foi o gol do Guarani? O gol do Guarani que saiu na frente foi de pênalti. Você sabe quem que cometeu o pênalti mais infantil do campeonato? O Sávio deu uma brecada na frente dele, ele veio igual caminhão sem freio e atropelou o Sávio, o juiz não teve alternativa. O Sávio nem queria a bola, ele só queria tomar um tranco. E o Madison veio e atropelou numa bola que estava na linha de fundo, o Sávio não tinha o que fazer com a bola. Ele só protegeu, ele não tinha ângulo para bater e estava marcado para cruzar. Sabe quem que fez esse pênalti? Que depois custou barato para o Madison, porque o Confiança virou? Foi o Madison. E aí o Guarani vai lá e contrata o Madison. Dá uma olhada que facilidade que tem para fazer pênalti o Madison. E ontem ele fez outro. Felizmente, o VAR livrou a cara dele. O Madison tomou o 3º cartão amarelo e não joga na segunda-feira contra o Operário. Dia dos Namorados. Chegando, hein? Nada melhor do que você garantir um desempenho satisfatório e duradouro com quem você ama, não é mesmo? Agende uma consulta agora na Clínica Upman pelo WhatsApp 199800539 e melhore sua saúde sexual em uma clínica referência. A Clínica Upman trabalha com médicos experientes, equipamentos modernos e seguros que irão entregar a você excelentes resultados. A Clínica Upman oferece tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido, disfunção erétil e reposição hormonal. Não deixe que a vergonha ou a timidez afaste você da sua parceira ou parceiro. Faça um diagnóstico em uma clínica referência
em tratamentos para a saúde sexual masculina. Na Clínica Upman, o atendimento é com sigilo absoluto. Ela disponibiliza cabines individuais e para casais, você não terá contato com outro paciente dentro da clínica. Envie agora mesmo uma mensagem de WhatsApp 19 998005939 e tenha momento especial com quem você ama. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Rádio Bandeirantes. 17h51, já vamos falar da Ponte Preta, a Macaca que joga terça-feira em Itu. Mais um jogo fora de casa. Norberto tomou o terceiro cartão amarelo e não vai atuar. Já Ponte Preta aqui no ar da Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta segunda-feira, o Guarani vai enfrentar o Operário às 20 horas no Estádio Brinco de Ouro. E na terça-feira tem Ituano e Ponte Preta às 20h30 no Estádio Novelli Júnior em Itu. Jogos da 11ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. É comigo, Esporte em Debate pela Bandeirantes até 19h30. Agora, 17h54, eu vou falar da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões e manutenções? Sim, isso é possível. A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. É carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduz o custo alugando um carro para você ou então uma frota para sua empresa. Anote aí o WhatsApp 999 68 15 83. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região.
há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. E olha, quebrou seu carro? Acha que vai ficar aí alguns dias a pé, sem ter o carro, principalmente você que trabalha com o carro? Faça o aluguel do carro no período que o seu carro vai ficar na oficina. Vai viajar, precisa de um carro lá onde você vai fazer a sua viagem. Alugue aqui em Campinas com a Angel Tour. Quando você chegar no aeroporto, não tem nenhuma dor de cabeça, o carro estará lá te esperando. Anote aí o WhatsApp 999 68 15 83. E tem o telefone fixo 2512 3333. Angeltour.com.br, com lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino 91, no Guanabara. Tem também Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour! Bandeirantes com o ouvinte. O ouvinte tem prioridade aqui na Bandeirantes. Batista, boa tarde a todos aí, a equipe toda. Um abraço especial pro Tigrão aí. Batista, aqui é o Juarez do Campo Grande, fica aqui no Nova Esperança. O problema do Guarani é elenco, meu amigo. Você pode trazer o Papa para treinar esse time e vai ser esse horror, não vai ter jeito. Os fantasmas não vão sair. O time é muito ruim. Então, quando você tem um jogador que a bola queima no pé, pode tirar do time que não vai dar certo. Não é o treinador, é o elenco. Elenco muito ruim. Um abraço, fica com Deus. Valeu, um abraço, fica com Deus também. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigo de esportes da Band. Aqui quem está falando é o Helder Ceni do DIC 5. Pelo amor de Deus, não adianta falar em trocar técnico. Esse time da Ponte Preta é muito ruim. É ruim demais. Ali você salva 1 ou 2, mais nada. Então quem vier para cá para comandar a Ponte Preta não vai conseguir, porque os caras são ruins demais. Então aí desde o ano passado, quando caíram com a Ponte Preta, continua aí na Ponte Preta. O time é muito ruim, gente. Então o problema não é técnico, tá bom? É só esse o que eu quero passar. O problema da Ponte Preta não é técnico, não é de técnico, é o time que é ruim demais. Obrigado a todos. Boa noite, aqui é o Helder Ceni, Ponte Pretano, desde o primeiro capítulo da novela As Pupilas do Senhor Reitor, até agora Pantanal. Um abraço, tudo de bom, e estamos aí ouvindo a Band. Valeu, muito obrigado. É um negócio diferente, né? Ele usou aí uma nomenclatura diferente, desde a novela As Pupilas do Seu Reitor até Pantanal. A primeira edição dessa novela As Pupilas do Seu Reitor é de 1967. Será que é isso? Acho isso mesmo. É isso mesmo, né? Eu assisti a novela. Sabe quem que era o protagonista? Dionísio Azevedo. Verdade. Sabe quem que era o segundo protagonista? Pouca gente sabe que ele é ator também. Aguinaldo Raiol. Aguinaldo Raiol, verdade. Então o ouvinte falou aí uma nomenclatura diferente, até então não tinha aparecido uma
usando a novela como referência. É uma versão para a frase da pele até o osso. E você que está no YouTube, atenção, meta o dedo no botão. Eu estou convidando a você a meter o dedo no botão. Botão do like. Dá um joinha para nós aí, ó. Entra lá, faça a sua inscrição, seja seguidor da página, ative o sininho. Quando tiver uma transmissão nova, você será avisado. E também quando tiver promoção, uma das exigências para participar das promoções é justamente, ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. É incrível porque nós temos lá um número muito grande de visualizações. A transmissão de ontem, mais de 12 mil visualizações durante a transmissão. Estivemos transmitindo o jogo da Ponte, mas acompanhando com detalhes o jogo do Guarani. Então seja seguidor, é legal demais ter você participando conosco. Meta o dedo no botão de like. Assim como é legal também quando o pessoal manda para cá mensagem colocando o nome e o bairro para a gente saber de onde o pessoal está mandando a mensagem. Veja que tem um leque de bairros. É impressionante, Se fosse pesquisa do Ibope, estaria esparramado pela cidade inteira, claro, também de outras cidades e também de outros estados. Muito obrigado para você que sempre assina as suas mensagens. Mais uma mensagem no ar. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu acho que o problema do Guarani é elenco, o que se refere à peça de reposição, principalmente, porque quando o time que é considerado titular, que é um pouco melhor, começa a cansar, aí você olha para o banco, vê Silas, vê Ronald, vê Maxwell, e quando esse pessoal entra, a produção cai. Ontem, até que estava fazendo um jogo razoável, não era uma coisa brilhante, mas estava controlado o jogo. O Vila Nova não estava oferecendo perigo nenhum. Quando esse pessoal entrou, perdeu a ofensividade e aconteceu o que aconteceu. Ronaldo Alves até falhou, mas acredito que se mantivesse o ritmo, o resultado teria sido melhor. E tem culpa a diretoria, porque o Daniel Paulista, quando ele saiu, o Guarani estava em 15º. E onde está agora? Então acho que foi um tiro no pé, uma decisão errada. O problema do time na época era não fazer gol, mas se tivesse um pouquinho de paciência, acredito que as coisas iam começar a acontecer. Então acho que os dois principais problemas são esses aí. Um abraço. Abraço, muito obrigado. 18h03 em Campinas. Ouvinte participando conosco. Uma mensagem aqui de texto. Batista, boa tarde. Eu queria muito entender por que tanta idolatria da imprensa em insistir com a Ponte com 3 volantes que não sabem articular o jogo. O time da Ponte é fraco, ponto, sem discussão. Mas ficar achando que vai entrar dinheiro na conta, ficando no caixa eletrônico, tirando extrato, não vai adiantar. Tem que mudar imediato, muda a plataforma de jogo. Com essa plataforma, não ganha 5 jogos dos 28 restantes. Abraço, Marcelo Pimentel, do Parque Itajaí. Um rápido intervalo, Marcelo Pimentel. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos discutir a macaca. É só você ficar ligado aí na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco vamos discutir a macaca. Agora, 18h04. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, com a realização de 3 jogos, Vasco e Grêmio empataram por 0-0 em São Januário. Na Arena Pernambuco, o Sport venceu a Ponte Preta por 2-1 e no Brinco, Guarani e Vila Nova empataram por 1-1. Lembrando que a rodada teve início na quarta-feira com um empate sem gols entre CRB e CSA. O jogo entre Chapecoense e Londrina, em princípio marcado para hoje às 7h, foi suspenso em função das dificuldades do Londrina em chegar a Chapecó por conta das condições climáticas. A CBF deverá nos próximos dias trazer mais informações sobre data, local e horário desta partida. Hoje, 9h30 em Ponta Grossa, tem Operário e Cruzeiro. Amanhã, 16h30, Novo Horizontino e Sampaio Correia, Bahia e Criciúma às 7, Brusque, Náutico, Tombense e Ituano. Na classificação da Série B, Cruzeiro 22, Sport com a vitória de ontem 18, Vasco 18, Bahia 16 pontos. Na zona do rebaixamento, Náutico 9, Ponte Preta 9, Tombense 9 e Guarani também 9 pontos. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E Decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Não tem nada a ver com esporte, mas como foi citado aí, só para não ficar a informação errada. Segundo o Wikipedia, as pupilas do senhor reitor, a primeira versão, 1970, TV Record. A segunda versão, As Pupilas do Senhor Reitor, 1994, SBT. Essa novela que foi inspirada no livro do Júlio Diniz, As Pupilas do Senhor Reitor, livro de 1867, quando foi publicado pela primeira vez. Portanto, está aí a informação, só para não ficar, né, uma informação errada com relação às datas. Você trabalha com pisos e revestimentos maiores que 1,80 m ou quer aderir a essa tendência do mercado? Então, você precisa conhecer o sistema Infinity da Cortag, uma linha completa de soluções para grandes formatos. O sistema conta com um cortador, equipamento para transporte e movimentação de peças grandes. Pode ser utilizado em pisos e revestimentos de cerâmica ou porcelanato de até 3,40 metros de comprimento e com até 8 milímetros de espessura. O sistema de transporte auxilia no trabalho de instalação das peças, proporcionando assim mais segurança para os revestimentos e facilitando também o esforço físico do instalador. E para finalizar, o sistema de movimentação completa o trabalho, garantindo a movimentação e a instalação dos revestimentos de grandes formatos de forma segura, sem desconfortos, principalmente para o profissional. Produtos que facilitam o seu dia a dia
e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Saiba mais sobre essas soluções diretamente no site cortag.com.br e também nas redes sociais. Sistema Infinity da Cortag. Rádio Bandeirantes. Bom, vamos ouvir aqui, né, um pedacinho aqui do Fábio Sanches na saída do gramado. Ele deu entrevista para a emissora que tem os direitos de transmissão no jogo em que a Ponte foi derrotada na Arena Pernambuco de virada pelo placar de 2-1 para a equipe do Sport. Fábio Sanches falando. Resultado ruim, né? Pelas circunstâncias do jogo, a gente ganhando, né? A gente melhor no início do jogo. Depois tivemos um sufoco ali que a gente acabou sofrendo e depois 5 minutos de jogo que a gente desligou, onde eles fizeram os 2 gols. Coisa que não pode acontecer. A gente tem que levantar a cabeça, campeonato longo, continuar lutando para a gente estar pontuando e sair da situação. Oi, aí, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o que é que faltou para a Ponte? A Macaca fez 1-0 muito cedo no jogo, 12 minutos. Uma boa jogada do Echaporã, foi à linha de fundo, cruzou para trás para o Danilo Gomes. Estava retornando depois de ter cumprido suspensão e o Sabino pegou o jogador da Ponte na área. Pênalti, quem bateu foi o Luca. Até agora há pouco o ouvinte falou, mas eu não ouvi você falar o nome do Luca, com exceção do pênalti que ele bateu, aliás, bateu muito bem. E é verdade, né? Essa é uma situação que nós vamos ter que debater aí, se não hoje, mas nos próximos programas, porque o Luca está muito longe da sua forma física. Ele é o artilheiro da Ponte, foi o 9º gol dele na temporada, mas, enfim, ele morre de fome, a bola não chega. Ele é um bom definitor, mas infelizmente a bola não está chegando. Então, o que é que faltou para a Ponte para não segurar o resultado? Estava vencendo, virou vencendo 1-0, mas em 2 minutos tomou a virada. Um gol aos 3 do segundo tempo. E olha que a 1 minuto o Kaique França já tinha operado um milagre. Aos 3 tomou o empate e aos 5 tomou o gol da virada, hein, Tigrão? Estratégia errada, Batista. O time administrou migalha, tudo bem, ganhando do Sport lá, também não pode ir de peito aberto para cima, você tem que baixar um pouco as linhas, mas você não pode deixar de jogar, né? Veja o Sport quando virou, ele também baixou as linhas, mas ele não ficou jogando dentro da sua grande área, ele não ficou rifando a bola com todo mundo aqui atrás, não tinha ninguém lá para brigar pelo balão que era dado. Então a Ponte dava chutão, Fábio Sanches deu uns 20, até porque não tinha outra alternativa, era para tirar um pouco o sufoco, a pressão, e aí tinha 5 jogadores do Sport brigando para ver quem ia pegar a bola para jogar lá dentro de novo, e nenhum da Ponte. Então recuou demais, abdicou do direito que tem de jogar futebol, não tomou a virada no primeiro tempo por uma questão de mera sorte, né? Ponte, o resultado do primeiro tempo não mostra o que foi o jogo. Kaique jogou muito, o goleiro da Ponte, bola na trave 2 vezes, uma no poste e uma no travessão, né? E bola passando, lambendo, igual você fala. Então o Sport já amassou a Ponte no primeiro tempo. Então qual que era a ideia? Por que não deu certo? Continua com uma mínima de intensidade ofensiva e não baixa tanto as linhas. Agrupa o time, aproxima. Ficou tudo divorciado, né? Ficou tudo separado, um amontoado. Então, não gostei ontem da organização da Ponte, não gostei da estratégia, não gostei das opções de escalação de início e não gostei menos ainda das mudanças. Então, deu tudo errado. Agora, o Sport deu uma aula ontem de como administrar um resultado sem correr riscos. Tudo bem que a Ponte concorreu para isso também, porque quando você não se sente ameaçado, quando a qualidade do outro lado é baixa, claro que tudo fica mais fácil. Mas o Sport, ele pegava a bola, jogando atrás, aparentemente tomando uma ameaça de pressão da Ponte, ele ia para cima. Quando ele tomava, ele descia em alta velocidade. E teve o terceiro gol na mão.
ou nas mãos, ou nos pés, por 3, 4, 5 oportunidades, que a Ponte poderia ter tomado. E aí faltou perícia, o Sport também não é nada disso. Então, o que deu errado? Por que não deu? Por que não segurou? Porque o pênalti caiu no colo. Primeiro, que a jogada do Chaporã, ele passa mal a bola. Ele faz um cruzamento curto. E aí o mérito foi do Danilo Gomes, que num sprint ele é muito rápido no tiro curto, no tiro ali de 5, 10 metros. Ele chega à frente do zagueiro, que a bola foi tocada muito mais para o zagueiro do que para ele. Foi um cruzamento ruim. Mas aí o Sabino, lento, não percebeu esse sprint, essa explosão muscular do Danilo Gomes, e quando foi, o Danilo já tinha tocado na bola e o Sabino toca no Danilo, pênalti claro. Mas caiu no colo, né? Se o Sabino é um zagueiro um pouco mais rápido, melhor posicionado, prestando atenção na conversa, a Ponte não teria o pênalti. E quando aconteceu o pênalti há 12 minutos, também é verdade que o Sport já tinha criado 3 oportunidades. Então o jogo foi todo ele do Sport. Como saiu o gol, o Luca bateu e fez o gol, aí era a hora da Ponte, vamos jogar tudo no colo deles, mas não vamos abrir mão de jogar, tem que dar uma assustada de vez em quando, para que eles não venham. Sabe quem estava armando o time do Sport? Até porque foi ele que fez o pênalti, ele estava com aquele complexo de culpa, o Sabino. O Sabino saía, não tinha ninguém marcando, ele ia até o meio do campo, atravessava a fronteira e continuava com a bola. E aí abria para um dos lados, às vezes enfiava centralizada a bola. Veja onde é que nós fomos parar. O Sabino virou o organizador. Por quê? Porque a Ponte estava toda atrás. Se eu estiver jogando de zagueiro, aqui no subóbito do Valiense, se o goleiro tocar a bola no meu pé, e eu estou vendo o primeiro adversário está a 40 metros de onde eu estou e ele fica parado, ele não ameaça nem vir do meu sentido, eu vou andar, vou atravessar o campo com a bola. Foi isso que aconteceu. A Ponte fez o gol e não se apercebeu do tesouro que ela tinha em mãos, que era uma vitória parcial contra um time tenso que vinha de derrota em casa para o CRB, e ela teria que continuar espetando. Aliás, ela não estava espetando quase nada, mas pelo menos teria que manter a mesma estratégia de quando o jogo estava em 0-0. É isso que eu vi na partida. Escalação equivocada no início, mexidas equivocadas e estratégia completamente míope. Tinha que dar no que deu. Virada, e o Sport... Olha, a Ponte, fora um chute do Bernardo, que o Maílson pegou e bem, um chute, a Ponte não fez nem cócegas no Sport, depois que o Sport virou. Agora veja, quando a Ponte estava à frente, o inferno que foi. E por que a Ponte, depois que tomou o gol, ela subiu um pouco de novo? Mesmo sem produzir quase nada ofensivamente, por que ela tratou de marcar mais adiante? Então é time que só sabe ter alguma reação quando está perdendo, tem que ter reação quando está ganhando também. Foi assim que eu vi o jogo. E para você, CH, Ponte Preta aqui agora pega o Ituano, partida marcada para terça-feira em Itu. A Macaca, que após essa rodada entrou na zona de rebaixamento. A diferença, além dos elencos, né, que a gente nem vai ficar falando muito aqui, que é chovendo molhado, mas eu percebi um esporte muito melhor treinado do que a Ponte. O próprio comportamento do time disse muito claramente, independente da qualidade técnica, né? A Ponte perdeu uma oportunidade, quando ela recebeu de presente o lance do pênalti, ela teria que ter aproveitado de uma maneira estratégica melhor a vantagem que ganhou de presente. Ela não teve competência, não teve execução. Eu não sei se de repente o técnico mandou fazer uma coisa, o time faz outra, mas o comportamento do time, é como o Hélio já está há um tempo aí, eu tenho a impressão que o erro também é dele, né? Porque com todo esse elenco curto, se ele não conseguir comandar pelo menos a parte de estratégia desses caras, né, e de execução, aí fica bem complicado, né? Mas o Sport mereceu o resultado, jogou mais futebol, teve um início
com algumas falhas individuais, mas no restante da partida, o que a Ponte produziu fora o lance do pênalti e esse lance aí que o Tigrão acabou mencionando? Nada. Quando conseguiu e quis administrar o resultado, o Sport, ele comandou, ele levou a partida da maneira que ele quis. E a apatia tática da Ponte, de atitude também comportamental, chamam mais atenção ainda. Eu não estou falando de qualidade técnica. É você ter a leitura do que o jogo fala com você. O jogo mostra o caminho que você tem que tomar. Quando está perdendo, quando está empatando e quando está ganhando. Resta saber como é que você vai interpretar isso. E a Ponte interpretou muito mal isso. A execução, de novo, foi equivocada, erros individuais imperdoáveis. E se você pegar também a estatística do jogo, Batista, você vai perceber e vai ter a leitura correta por que o Sport ganhou o jogo. O Sport fez jogada de linha de fundo, o Sport acertou o maior número de passes, acertou a trave mais vezes, teve mais chutes para o gol. Só vê aí as defesas que o Kaique fez. Então não dá nem para discutir, Agora, o que traz uma grande frustração é que o pênalti, e a Ponte virou o primeiro tempo ganhando o jogo. Aí aconteceu um apagão no time em 10 minutos do segundo tempo, que todo mundo sabe, ou saberia na oportunidade, que o time do Sport viria babando para cima da Ponte. Aí o comportamento e a atitude do time, porque, não teve nenhum nó tático. O time voltou desligado. Se pelo menos vai lá e coloca em prática a melhor ou única característica positiva que o time tem, que é ter uma marcação forte, uma intensidade, mas nem isso. Time desatento, disperso. E você tomar um gol a 3 e outro a 6, ou a 5, ou coisa do tipo, menos de 10 minutos, tomar 2 gols, aí a parte emocional vai para a lata do lixo, você demora 20 para você voltar para o jogo. Aí no final da partida a Ponte tentou, diante daqueles parcos recursos técnicos, e aí quando você olha para o banco você vê que não tem o que fazer, né? Eu teria entrado com o Fecim de começo, e o restante já foi dito e comentado muito bem. O fato é que ontem a conversa de vestiário e a interpretação da conversa determinou a derrota da Ponte. E eu não estou dizendo aqui que ela não mereceu perder, não, tá? É que acontece isso no futebol. Acontece. Às vezes você enfrenta um time muito superior em todos os aspectos e consegue ganhar o jogo. E a Ponte teve essa oportunidade, no meu ver, ontem, se tivesse sido um pouco mais inteligente, aplicada e concentrada. E jogou essa oportunidade na lata do lixo. E olha, é o seguinte, o Norberto estava em campo, primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, ele ficou lá encebando para cobrar uma falta, faltavam uns 30 segundos para terminar o primeiro tempo. E eu até na transmissão falei, ele vai tomar cartão. E realmente tomou. Achei até que ele tomou de propósito. Estava com o cartão amarelo, estava pendurado e tomou o cartão para não ser expulso no segundo tempo. Não sei se ele teve esse tipo de procedimento, esse pensamento de tomar o cartão de propósito, mas ele também sentiu. E aí, no intervalo, houve a substituição, entrou o Bernardo, que teve uma grande oportunidade, deu uma varada de fora da área, exigiu uma boa defesa, uma defesa portentosa do bom goleiro Maílson, da equipe do Sport, e é ele que vai jogar lá em Itu na terça-feira, né? O Bernardo, já que o Norberto não estará em campo. E também, uma outra substituição, eu fiquei sabendo, né, através de informação, de que o Amaral sentiu. Ele foi substituído no intervalo, entrou o Alisson no lugar dele, porque ele sentiu. E eu achei até que ele não estava normal, sabe? O Amaral não joga daquele jeito, ele foi muito mal. E, aliás, o outro que foi
péssimo foi o Leonaldi, muito abaixo das suas qualidades. Entre os dois, Leonaldi e Amaral, o Leonaldi estava pior do que o Amaral. Então, quem deveria ter saído seria exatamente o Leonaldi. Mas, se o Amaral sentiu, aí o técnico não tinha o que fazer, né? Teve que fazer uma substituição. Agora, não sei se preocupa, né? Não sei o que ele sentiu, que tipo de desconforto muscular. O tempo é muito curto entre a partida de ontem e o próximo jogo, que será na terça-feira. Não sei, não tenho ainda a informação da Ponte, do departamento médico. A Ponte viajou de Recife para Campinas hoje. Não tenho a informação se é uma contusão que preocupa, se é um desconforto muscular que tira ou que pode tirar o jogador da próxima partida. Mas ele jogou muito abaixo. Os dois volantes estiveram muito abaixo. Quem esteve bem, uma vez mais, né, foi o Ramon Carvalho. Jogou uma enormidade, assim como o Fábio Sanches. Foi muito bem na zaga. E, para variar, o pior foi o Fabrício. Até por cima andou razoavelmente bem, mas sempre chegando atrasado, muito lento. Fez uma partida muito ruim o Fabrício. E o Echaporã, agora há pouco o ouvinte falou, mas o Luiz Fabiano, o que o Luiz Fabiano está fazendo lá? Só sentando atrás da mesa. O Luiz Fabiano poderia pegar o Echaporã, já que o Echaporã tem a confiança do treinador. O Luiz Fabiano foi um dos maiores artilheiros do futebol do mundo. Pegar o Echaporã e ter uma conversa, mas no cantão com o Echaporã, dar algumas dicas. O Echaporã vai ser o Luiz Fabiano? Não. Isso aí é questão de talento, nasce com o cara. Mas dá para melhorar, ué. É possível melhorar. Se tiver um preceptor para dar algumas dicas, umas orientações, porque o Echaporã até chega, ele tem velocidade. Acho até que tem um trabalho interessante no 1 contra 1. Mas ele é muito ruim na definição, ele tem que pensar um pouco mais. Ele tem que ter inteligência futebolística. E isso é possível através de conversa e, claro, evidentemente, também de treinamento. E eu tenho uma dica importantíssima para você. Quero falar aqui da Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. E na Mites Bife, você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia. Bombom da Alcatra Angus, R$ 62,90 o quilo. Contra filé maturado, R$ 59,90 o quilo. Baby Beef, R$ 59,90 o quilo. Picanha Angus, R$ 137,90 o quilo. Filé mignon limpo Angus ou novilha precoce, R$ 85,90 o quilo. Promoção válida enquanto durar os estoques. E você pode pagar com um cartão de débito e crédito e também cartão alimentação. Aceita Lelo, Sodexo e também Verocard. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves. Ele está no mercado há mais de 20 anos. Qualidade e preço baixo é com o Denilson Alves. Qualidade e preço justo, você pode confiar. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Rádio Bandeirantes. 18h30, rápido intervalo e já tem mais mensagens no ar da Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os times de Campinas que ontem à noite estiveram em campo. No Brinco, o Guarani empatou por 1-1 contra o Vila Nova com Kozlinski, Diogo Matheus, Leandro Castan, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, depois Silas, Madson e Giovanni Augusto, depois Marcinho, Bruno José, depois Maxwell, Lucão do Break, depois Lucas Venuto, Iago, depois Ronald. Já o Vila Nova de Tony, Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Colasso, depois Jefferson, Rafinha, depois Ralf, Arthur Rezende, Mateuzinho, depois Wagner, Pablo Diego, Daniel Amorim, depois Rubens e Jean Silva, depois Vitor Andrade. Os gols do jogo: Lucão do Break aos 26 minutos do primeiro tempo para o Guarani e Arthur Rezende cobrando o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. A arbitragem ontem no Brinco do mineiro Felipe Fernandes de Lima. Já na Arena Pernambuco, a Ponte Preta perdeu de virada para o Sport por 2-1. O Sport de Maílson, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Sander, Fabinho, depois Ronaldo Henrique, Bruno Matias, Everton Felipe, depois Thiago Lopes, Giovani, Raivanegas e Luciano Juba, depois Pedro Narese, Parragues, depois Kaique. Já a Ponte de Kaique França, Norberto, depois Bernardo, Fábio Sanches, Fabrício e Arthur, Felipe Amaral, depois o Alisson, Leonaldi, depois Ramires e Ramon Carvalho, depois Luiz Fernando, Danilo Gomes, Luca e Echaporã, depois Fecim. Os gols do jogo: Luca para Ponte Preta cobrando o pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo e no segundo o Sport virou. Luciano Juba aos 3 minutos e Rai Vanegas, o colombiano, aos 5 minutos da etapa final. O jogo que teve a arbitragem do goiano André Luiz de Freitas Castro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Grande abraço para o Henrique, gerente da Rose Pisos lá em Hortolândia. Grande abraço, muito obrigado. Está ouvindo aqui a programação da Bandeirantes. E atenção, a enquete de hoje está no YouTube. Se você quiser entrar no YouTube, entre lá e vote também. A enquete do Fala Galera de hoje está no YouTube. Até o presente momento, qual o principal problema do Guarani e Ponte Preta na Série B, a B-Zona deste ano? Está ganhando o elenco, 59% em segundo diretoria e 0% para a comissão técnica. A enquete vai permanecer até momentos antes do encerramento do programa. Vamos até 19h30. Você pode entrar lá e contribuir com a nossa enquete de hoje. O pessoal está mandando mensagens aqui de texto e áudio, participando da nossa enquete, mas lá você também pode participar da enquete pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e aproveite para meter o dedo no botão.
meta o dedo no botão do like, dê um joinha para nós. Então é isso aí. Qual o principal problema do Guarani? Ponte Preta e Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. 3 opções: elenco, diretoria, comissão técnica. Ouvinte participando, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Batista, tô indo pra Jundiaí aqui, ó, o Furlan de Vinhedo. Eu vou falar uma coisa pra você. Pega o Guarani e a Ponte Preta, eu sou ponte pretano, mas traz o Guarani junto. Traz os dois pra Vinhedo aqui, pra fazer um torneio junto com os times do Amador. De domingo. Porque não, a torcida vai caber aqui, o estádio é pequeno. Falou? Dá essa ideia aí pro Tigrão. Tigrão manja, conhece o Vinhedo. Um abraço aí pra todo mundo. É o Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. E aqui o Carlos Matozinho, melhores jogadores da Ponte no jogo: Kaique França e Fábio Sanches. Carlos Matozinho e Itatiba. Concordo. O que é pra fazer negócio aí do YouTube aí com o dedo aí, Batista? Você quer meter o dedo, Tigrão? Não, você que falou aí, o que tem que fazer? Meter o dedo. Aonde? Meter o dedo lá no botão. Meta o dedo no botão. Você, em momentos de forte emoção, você já meteu o dedo no botão? Já meti o dedo no botão de like aqui da Rádio Bandeirantes, porque lá é o seguinte, tem um botão do joinha, que é o botão do like. Então é muito legal ter a participação. Eu já participei, já meti o dedo no botão várias vezes, e você, ouvinte, pode meter o dedo no botão também. Dê um like pra nós aí, dê um like. É legal demais ter a participação do ouvinte também pelo YouTube. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, um abraço a você, a todos aí da equipe da Bandeirantes Campinas. Aqui é Veiga Júnior de Ribeirão Preto, bugrino da pele até o osso. Ô, Batista, na boa, eu já havia dito aí, já havia falado, mandei áudio aí, não sei se chegou aí pro ar, mas o que está acontecendo no nosso Guarani hoje, no meu Guarani, é aquilo que eu já havia dito, mandou embora, não adianta mandar embora, mandou embora Daniel Paulista e o problema continua, ou seja, o problema não era técnico, não adianta mandar. Eu assisti o jogo ontem, eu fiquei, olha, horrorizado de ver o Guarani, fiquei horrorizado, fiquei triste de ver o meu Guarani tomar um gol daquilo, aquilo já estava escrito, infelizmente, e eu te pergunto, resolveu mandar embora o Paulista para trazer o Chamusca? Gente, pelo amor de Deus. Um abraço a todos aí, um bom final de semana aí. Vamos ver se os nossos clubes de Campinas saem dessa. Embora eu seja bugrino, mas eu torço também para que a Ponte Preta saia dessa situação difícil que ela se encontra. Valeu, muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui para o meu advogado. Está ouvindo o programa Doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Doutor Márcio, muito obrigado pela audiência, competente advogado. Até hoje está com 100% de aproveitamento em todos os meus processos. Grande abraço, muito obrigado, parabéns pela sua competência. Doutor Márcio, que foi meu padrinho de bodas, quando completei 25 anos. De casado, estou com 41. Quando completei 25, fizemos a renovação dos votos, né? Eu e a minha amada Márcia Batista fizemos a renovação dos votos. Os votos iniciais foram feitos na Igreja Matriz de São Joaquim da Barra e a renovação dos votos aos 25 anos, a renovação foi feita aqui em Campinas, em Souzas, em um salão de festa lá em Souzas. E quem que foi o padre? O padre, olha, o padre realmente deu um show. Show de comunicação, irmão da Estela. Estela é a esposa do Valdemir Gomes. Aliás, eu fiquei extremamente agradecido porque normalmente os padres não saem das suas paróquias para fazer esse tipo de trabalho. Foi uma consideração a você, Tigrão.
é meu amigo, né? Então, uma consideração muito especial. Ele que é de Limeira. E foi um momento muito importante na minha vida de casado, né? Na minha vida, na vida da Márcia, na renovação dos votos com a presença de um padre. Padre Reginaldo Esquivo, uma pessoa muito especial, pela qual eu tenho imensa admiração. É isso aí, Padre Reginaldo, todos os dias, né? O nome dele está nas minhas orações, para que realmente Deus dê a ele uma vida imensa, porque foi muito importante para a minha vida na renovação dos votos de 25 anos. Já estava aqui na Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, Greger, Tigrão, CH e ouvintes aí. José Luiz de Barão. Campinas é uma cidade referência. Campinas é uma cidade, um polo de alta tecnologia, uma das cidades mais importantes do país. Existem duas entidades que envergonham a cidade já faz bastante tempo. A dupla GP, grande porcaria, os dois, time de frouxo, envergonham a cidade. E vocês ainda pedem pra gente ir ao campo, passar nervoso, ver essa porcaria jogar? Para. Um abraço a todos aí. Eu penso de forma diferente, né? Paixão é paixão, passa de pai para filho, de avô para neto, passa de tio para sobrinho, de geração para geração, independentemente da situação momentânea que o clube está passando. Vejo o que aconteceu lá, né? O time do Fortaleza na última colocação do Campeonato Brasileiro, 26 mil torcedores compareceram no estádio. Então, amar um clube de futebol, amar quando tudo é maravilhoso, quando tudo está lá em cima, é muito fácil. Difícil é amar na dificuldade. Difícil é amar quando tudo está indo mal. Difícil é amar quando a pessoa está te contrariando, falando tudo aquilo que você não quer ouvir, jogando na sua cara algumas verdades que você não gostaria de ouvir. Então, amar aquele que está sempre passando mão na sua cabeça e falando que está tudo certo, está tudo ok, é muito fácil. Amar um clube de futebol que ganha títulos, que faz campanhas memoráveis, que tem um orçamento gigante, é muito fácil. Mas é muito difícil amar aquele time que está por baixo, rastejando. É o caso que aconteceu com o Santa Cruz, foi parar na Série D de dado. E a torcida não abandona. Não abandona. Se cair da Série D, se for disputar o campeonato amador, vai estar lá a torcida acompanhando. O Fluminense foi parar na Série C. E a torcida do Fluminense lotava os estádios aonde quer que o Fluminense estivesse disputando naqueles campos ridículos, onde ia disputar a Série C o time do Fluminense. Então é isso que acontece. O amor é profundo e significativo. Ele independe da fase que o clube está passando. Mesmo que seja uma fase tenebrosa, mesmo que o time em campo envergonhe a sua nação, mesmo que o time não tenha raça, não tenha determinação, mesmo que perca os jogos, mas a torcida não pode abandonar, porque significa paixão. E quando se fala em paixão é algo muito profundo. Você não pode ter uma paixão mais ou menos. Eu amo mais ou menos. É igual gravidez, ou está grávida ou não está grávida. Não existe grávida mais ou menos. Ou você ama o seu time, ou então você não ama. Mais um ouvinte participando aqui com a gente no ar da Bandeirantes. Fala. 1, 2, 3, já. Boa tarde, Batista. Aqui eu sou Antônio, aqui do Itajaí 3. Vocês podem ver, o Guarani, o Vila Nova é uma pedra no sapato
uma pedra no sapato do Guarani. Você pode ver, não ganha de jeito nenhum. O Arthur que jogou no Guarani, quando ele enfrenta o Guarani, ele vira uma onça. Ele vira uma onça que é para ganhar do Guarani. Ele queria ficar. Não renovaram? Olha, outra coisa, o time do Vila Nova, se não for melhor do que o time do Guarani, é igual. Tá difícil. Tá difícil. Por falar em onça, teve um som ali, parecia um gato. Acho que ele pisou no rabo do gato, hein? Deu uma pisada no rabo do bichano. O bichano deu um grito, um salto, pulou lá fora. Mais um ouvinte participando no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, para você, todos da mesa aí. Aqui é o Júnior do Taquaral, tô te pretando desde sempre. Deixa eu te fazer uma analogia rápida aí, Batista. Com o trabalho de vocês e o que vocês estão perguntando aí. Um exemplo, vocês têm as determinações de cada um para fazer aí. Se vocês começam a fazer bobagem aí no microfone, falar o que não deve, faltar no dia do serviço, papapá, quem que vai ser mandado embora? Vai ser o Zé Arnaldo, o diretor-geral aí, ou vai ser quem está fazendo a besteira? Então, meu amigo, o problema do nosso time é elenco. Entendeu? O problema é elenco. Tem que trocar elenco. Não adianta ficar trocando técnico. Pode vir quem for. Manda o cara fazer, o cara não faz. Nego pichota. Fura a bola, não faz gol, bababá. O problema é elenco, cara. Entendeu? Esse é o grande problema do nosso time. Elenco. Grande abraço a todos vocês. Vamos que vamos. Abraço, muito obrigado. Com relação àquilo que a gente fala, não, né? Porque nós temos toda a liberdade, mas, né, a cobrança aqui, né, quando cai um pouco o faturamento, a audiência já vem lá o recado, né? Reunião na sala do Rodrigo Neves. E claro, evidente que quando o diretor-geral chama, nunca é para elogiar. É sempre cobrança, é sempre no pau da goiaba. Mas em todo lugar é assim, né, meu filho? O negócio não é fácil. Batista, quem assiste os jogos do Guarani da Ponte Preta, fica com a impressão que os dois não treinam. A qualidade de passes errados é uma bizarrice. Chutes a gol são mais escassos do que cogumelo em estrogonofe de má qualidade. Diz aqui o Edivalmir Massa. Edivalmir, um abraço, ele completa dizendo que pode contratar o Guardiola ou o Jorge Jesus, que não farão nada. Usou a analogia aqui, né, o Edivalmir. Então, a cogumelo tem uns locais aí, né, restaurantes que você vai e aí você pede e não vem, né, o estrogonofe. O pessoal, assim, parece que joga só um caldinho, né? Coloca lá uns 2 ou 3 cogumelos e aí é o caldo do cogumelo. Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, Edivalmir. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Rádio Bandeirantes. Monstro do futebol. Aqui quem fala é o Anísio do Parque Via Norte, Campinas. Batista, aquele menino que entrou ontem no segundo tempo na Ponte Preta, eu acho que é Luiz Fernando, Luiz André, não lembro o nome dele agora. Ele jogou 10 minutos, jogou mais do que o Chaporã. Bem melhor que o Chaporã. Onde que estava esse menino, que é a primeira vez que eu estou vendo ele jogar na Ponte Preta? Fala para nós aí. Abraço. Anísio do Parque Via Norte. Um abraço, muito obrigado. Luiz Fernando, né, ô Tigrão? Você que estava na transmissão de ontem e entrou realmente muito bem. É isso que eu não consigo entender. Até ontem você estava dissertando a respeito deste detalhe com relação a alguns jogadores que entram bem e aí no próximo jogo não ficam nem no banco. Esse Luiz Fernando estava com um problema de contusão e ficou um tempo parado aí no recondicionamento, mas
entrou muito bem, um jogador talentoso, um jogador com qualidade técnica, né? Não deu para mostrar muita coisa, porque também o tempo dele em campo foi curto, mas o ouvinte tem razão. Se tem um jogador dessa qualidade, por que não usá-lo, hein, Tigrão? Ele entrou bem, eu inclusive falei isso ontem no meu comentário final e depois nas avaliações individuais, né, que a gente chama de gabarito do jogo. Eu falei que fiquei com vontade de ver o Luiz Fernando iniciando uma partida. Ele é instável, ele é irregular. É um jogador que pintou muito bem, chegou a ser muito bem avaliado no seu início de carreira lá no Avaí, inclusive internacionalmente, e depois caiu no lugar comum, mas ele sabe jogar. Ele entrou do lado esquerdo ontem, ele é driblador, ele é impetuoso, ele parte para cima no 1 contra 1, ganhou uma, perdeu outra, ganhou outra, perdeu a outra, mas ele entrou bem, e o ouvinte está absolutamente coberto de razão, acho que é o Anísio, né? Parque Via Norte. Ele está absolutamente correto, ele jogou mais do que o Chaporã. E aí, é aquela história, né? A Ponte tem algumas opções razoavelmente interessantes para as beiradas. Ela tem o Danilo Gomes, ela tem esse menino Luiz Fernando, que também é de beirada, ela tem o Fecim, que faz bem o lado do campo. O problema da Ponte é não ter um meia que organiza, que aglutina, que catalisa reações nesse meio campo. E um homem de área. E só de passagem, já que ele falou do Luiz Fernando, a gente já está aí um pouco no adiantado da hora, mas vamos até 19h30. É o seguinte, a questão do Luca, que é um jogador, não é que ele é ponta, não. O Luca é um atacante de lado. E às vezes até um meia que volta um pouquinho para tentar organizar, mas também não é a dele. Mas ele é um cara de lado, especialmente do lado esquerdo, por ser destro, e que entra na área, que pisa, quando a jogada vem do lado contrário de onde ele está posicionado, ele fecha, sem bola para tentar concluir, para tentar parar um cruzamento, e às vezes ele faz a diagonal e bate em gol. Ontem, inclusive, o Luca teve uma participação ruim no jogo, mas ele bateu o pênalti e fez, e depois, ainda no primeiro tempo, poderia ter feito 2-0 para a Ponte, num chute de fora da área que ele bateu com curva, tirando do goleiro, ela sai e volta, aquela bola que dá com o lado de dentro do pé, que ela faz uma curva saindo da trave e volta, né? Faz aquela curva, primeiro aparentemente fora e depois volta. Mas ela não voltou o suficiente, eu até acho que o Maílson, bom goleiro do Sport, estava no lance. Mas o Luca, ele não pode ter essa responsabilidade de ficar tomando joelhada nas costas da zaga adversária. Você passamos aí com o ouvinte anterior com relação ao Luca, realmente ele está muito mal. Às vezes me passa até a sensação de que ele destesou, sabe? Perdeu o tesão mesmo. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que tem a ver, é uma impressão só. Eu acho que tem a ver com o recondicionamento físico que ele está buscando. Não sei se está jogando machucado, não sei, não tenho essa informação. Se tem alguma dor crônica aí, então vai para o jogo, mas vai a meio pau. Mas a verdade é que o Lucas está muito sacrificado. E ele é um cara de beirada como esse Luiz Fernando é um cara de beirada. Eu acho que, pelas pouquíssimas opções que a Ponte tem para escalar, que já chegou o momento do Luiz Fernando iniciar uma partida. Se vai dar certo ou não, só o jogo é que vai dizer. Mas realmente ontem ele deixou uma boa impressão e a Ponte precisa urgentemente recondicionar o Luca, além do Luiz Fernando, e ter alguém para jogar com o Luca e ter alguém para fazer a bola chegar legal para o Luca. Porque senão daqui a pouco ele vai jogar a toalha e isso vai ser muito ruim para a Macaca dentro das suas pretensões, pelo menos, de manutenção na Série D do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Repetindo a informação que disse hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, agora mais cedo, hein, das 12 até as 13 horas, começando, portanto, ao meio-dia, o programa Os Donos da Bola. Falei com o presidente Marco Eberlin por telefone, ele está no Rio de Janeiro e me garantiu de que está atrás de jogadores. Foi lá para contratar jogadores que vão chegar para jogar, jogadores de qualidade. Marco Eberlin disse também nessa ligação por telefone de que
Hélio dos Anjos será mantido como treinador da Macaca. Portanto, o presidente no Rio de Janeiro hoje, atrás de jogador. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta, a consulta de avaliação, é gratuita. Você marca a consulta, no dia vai conhecer a clínica, faz a avaliação, toma um cafezinho com o pessoal, conversa com o especialista e até aí você não terá nenhum custo. Se você se interessar, aí o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. O WhatsApp é 33427000. Repetindo, 33427000. Esse telefone, você vai marcar a avaliação para uma unidade mais próxima de você. Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba com 3 unidades. Mas o telefone é o mesmo, 33427000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos do mundo para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. A hora é agora. Ligue 33427000. 33427000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rádio Bandeirantes. Intervalo e voltamos a já 18h57. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Aquecedor a gás natural ou GLP LZ 1600 digital Lorenzetti 15 litros por R$ 1.699,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade
qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Esporte em debate, na Bandeirantes. São 19 horas em Campinas, já tem o Na Lata, hein? Na Lata no ar, aqui da Rádio Bandeirantes. E no YouTube nós estamos com a enquete. Se você quiser, dá uma entrada lá e vote na enquete, que é exatamente o tema que nós estamos utilizando no programa de hoje. A nossa enquete é para bugrinos e pontepretanos, pontepretanos e bugrinos. Qual o principal problema de Guarani e Ponte Preta e Guarani na Série B? Alternativa 1, elenco. Alternativa 2, comissão técnica. Ou alternativa 3, diretoria. Diretoria, comissão técnica, elenco. Dá uma entrada lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para você votar, tá bom? Ouvinte participando com a gente, ouvinte no ar. Ô Batista, CH, Greger, Tigrão, boa tarde a todos aí da Band. Eu penso que os jogadores são mais responsáveis, porque eles estão sem vontade, não tem uma dividida tira o pé, não, parece que não estão se importando. Ou estão achando que são Real Madrid para ganhar o jogo a hora que quer, não sei. Agora, quem pode tirar o Guarani dessa situação é a torcida, é a família bugrina, comparecendo, contribuindo, porque ficar só reclamando, sentado no sofá de casa. Um jogo como ontem, que era obrigação da gente ganhar, ter 1.500 pessoas. No derby também tinha pouca gente. É só a gente olhar para o Fortaleza, o que está fazendo. Está em último lugar na Série A. E teve um jogo lá, o derby deles, tinha 25 mil pessoas. Vamos lá, família. Vamos mostrar aí para esses jogadores como que é o jogo dentro do brinco. Um abraço. É o Everson de Campinas, bugrino, da pele até o osso. Valeu, muito obrigado, da pele até o osso. É isso aí, mais um ouvinte no ar da Rádio Bandeirantes. Ô, Carlos Batista, boa noite. Sou o Natalino do Parque Santa Bárbara, bugrino da pele até o osso. Ah, é? Batista, deixa eu dizer uma coisa, hein? Acompanhei o jogo e antes era o Maxwell que dava muita mancada. Pênalti, o cara mais prejudicava do que ajudava o time. E aí o que aconteceu dessa vez? O Marcinho pegou na bola 4 vezes, errou as 4. Inclusive no quarto erro dele, como diz você, a origem do gol. A origem. Foi o erro do Marcinho. Pode buscar aí e olhar para vocês verem. Esse Marcinho aí veio para complicar, viu? Eu não vi esse cara jogar bem ainda, Batista. Pergunta pro Tigrão aí se eu tô tão errado assim no meu modo de ver. Abraço a todos. Aí, Tigrão, você foi citado aí, pediu para perguntar para você sobre o Marcinho. Então, Batista, o Marcinho, ele não está tendo uma sequência no Guarani, né? Ele não está conseguindo ter essa sequência. Ele entra em pedaços de jogos e tal, tem isso a favor dele, mas realmente nas vezes em que apareceu não foi bem. E a última participação do Marcinho antes do Guarani foi no Novo Horizontino, onde ele, inclusive, não conseguiu jogar, era reserva lá. Então, me parece um momento negativo da carreira dele, que eu vi jogar grandes partidas no Sampaio Correia. Ele era uma espécie assim de dono do time. Todo mundo que pegava a bola procurava onde é que estava o Marcinho. Foi uma fase legal.
e ver ele fazer algumas partidas interessantes também no Cruzeiro. No momento, não está legal, nem tecnicamente, nem fisicamente, mas é um jogador que tem recurso. Eu acho que não podemos já de imediato dizer, não serve, foi uma contratação equivocada. Eu prefiro esperar um pouquinho e até gostaria de ver o Marcinho com uma sequência de 3 ou 4 partidas. Mas até o momento, realmente, o nosso ouvinte do Parque Via Norte tem razão. Se eu não estiver equivocado, do Parque Via Norte. Ele tem razão. O Marcinho até agora não correspondeu, infelizmente. Ô CH, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, você esteve na transmissão e o ouvinte falou aí, né, a participação do Marcinho no gol de pênalti da equipe do Vila Nova. Você concorda? O ouvinte viu, e foi erro de passe do Marcinho e aí teve o contra-ataque, o Kozlinski fez o pênalti, foi isso? Batista, achar culpado pelo gol, Marcinho realmente errou na origem do jogo, do gol, do pênalti, né? Mas todos vocês viram que o Ronaldo Alves fez. Alguns estão dizendo que, até o próprio treinador dizendo que o Kozlinski errou. Eu não achei isso, não. Eu recorto e isolo a bola que o Ronaldo Alves tomou no meio das pernas dentro da área. E não foi drible, ele foi dominar, a bola escapou, o cara foi esperto e tomou o pênalti. É muito fácil você pegar a garrucha e achar um culpado. E o Marcinho não joga faz muito tempo, né? Ele entrou lá no final do jogo, sem nenhum ritmo. O jogo estava controlado para o Guarani. Então, não acho que esse seja o problema, não. O Marcinho não está bem, isso é verdade. Mas colocar nas costas dele a culpa do pênalti sofrido no final do jogo, eu não vejo dessa maneira. Eu acompanho aqui pelo Twitter o Carlo Carcani. Trabalhou muito tempo no Correio Popular, um grande jornalista. E ele disse aqui, a primeira metade da temporada 2022 tem sido desastrosa para o futebol campineiro. Juntos, Ponte Preta e Guarani produziram esses números. 48 jogos, 10 vitórias, 16 empates, 22 derrotas. Juntos, Guarani e Ponte marcaram 37 gols e sofreram 61. Nossa, vai gostar de tomar gol assim lá adiante, hein? Partidas seguidas sem vitórias, 11 partidas seguidas, somando-se a performance de Guarani, Ponte Preta e Guarani nas competições que os dois times disputaram. É muita coisa, né? Nenhum time fica impune durante tanto tempo com números tão ruins assim. Ouvinte participando, ouvinte no ar da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Fernando de Vinhedo. Como é que pode uma cidade como Campinas e região, que tem o PIB que tem aqui na região, a economia, ter dois times tão ruins, né? Tiver cidades menores pelo Brasil afora, com times que têm uma regularidade muito melhor que aqui, frequentando Série A constantemente, e a gente aqui sofrendo com os dois times, um pior que o outro, juntar os dois não dá um. Isso é reflexo das diretorias que passaram e passam pelos clubes nos últimos tempos, né? Enquanto não mudar essa mentalidade e a gestão, não vai mudar nada. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista e equipe. Aqui é o Mário Santana, de Hortolândia. Cara, o problema da Ponte Guarani não é técnico, é técnica. Falta de técnica. Dois times horrível. Ok, muito obrigado. Mais um ouvinte, agora 19:09. Boa noite, Batistão. Boa noite a todos os comentaristas aí que se encontram trabalhando. Ô, Batistão, é o Léo Garapeiro. Eu queria que os comentaristas aí saíssem da moita e confirmava que na Série C vai ter um derby, Ponte Preta e Guarani. Sou seu fã, Batistão, Ponte Pretano, da pele batistada até o osso tigrada.
Fica com Deus, Batistão. Bom trabalho. Fica com Deus, um abraço, muito obrigado. Não é nem questão de ficar em cima do muro. Não é questão de não ser forte na opinião. Qualquer opinião nesse sentido, afirmar categoricamente que os times de Campinas vão disputar a Série C, só se o comentarista for pitoniza, pô. Só se ele tiver uma bola de cristal. Só se ele for a mãe de Ná. Só se ele tiver alguma ligação com o além. Só se o cara foi para o futuro e lá conferiu o que aconteceu no ano de 2022 e voltou para o presente, né? Entrou lá no DeLorean, aquele carro lá de volta para o futuro, e trouxe de lá a informação para afirmar categoricamente nesse momento. O momento é extremamente ruim, os times não estão jogando, mas quem é que vai afirmar isso? Quantas viradas já teve os campeonatos, os times? Eu vou citar só dois aqui. O time do Corinthians, uma vez campeonato paulista, terminou o primeiro turno em último lugar, quando o campeonato paulista tinha turno e retorno. Foi campeão. Lembra daquele time do Goiás? Campeonato Brasileiro Série A. Terminou em último lugar, no término do primeiro turno, com 15 pontos. Fez um segundo turno espetacular. Não só permaneceu, era dado como virtual rebaixado, não só permaneceu, como conseguiu vaga para a Sul-Americana. Eu estou citando aqui dois exemplos, poderia citar outros tantos de times que deram uma virada dentro da própria competição. O futebol permite esse tipo de situação e um campeonato maratona com 38 rodadas permite. E esse ano mais ainda. Pela primeira vez na história vai ter uma janela. O campeonato não será o mesmo depois da janela. É só aguardar e você verá o que vai acontecer. Então, afirmar qualquer tipo de afirmação, até afirmar que o Cruzeiro vai ser campeão, o Cruzeiro está surfando na crista da onda. Mas afirmar agora que ele será o campeão, só se for pitoniza. É um exercício de adivinhação, não é um exercício técnico. Mais um ouvinte no ar da Rádio Bandeirantes. Batista, boa noite. Pede pro Tigrão acrescentar aí Antônio e Maria, Beto Rockefeller, Nino, o Italianinho, Adalberto Pontepoletano, do plantio à colheita, Jardim Piranga, Campinas. Legal, gostei dessa, hein? É do plantio à colheita, mais uma versão aí para a frase da pele até o osso. Tigrão é o noveleiro aqui da equipe, né? O cara que gosta de novela. Não sei se ele gosta mais de futebol ou mais de novela, mas o ouvinte pediu aí, né, para o Tigrão citar essas novelas icônicas, históricas da TV brasileira. São novelas que marcaram realmente época. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band, boa noite a todos. Nada contra quem queria a cabeça do Daniel Paulista, só que os corneteiros que queria a cabeça do Daniel Paulista sumiu. Nem áudio, nem texto mais eles falam. Então, é fácil, né? Meter a mão, dar um tapa e esconder a mão, que nem gato. Eu sempre disse que a culpa não era do Daniel. Tá aprovado, tá aprovado. Pode vir qualquer técnico que vir aí, não arruma esse time. Não arruma esse time, o time é muito ruim. Se não contratar uns 2 jogadores, nós cai pra Série C, não tem como. Se o Guarani não vencer segunda-feira o Operário, o mundo vai cair na cabeça do Chamusca. Ele conseguiu 1 ponto em 6 disputados, um jogo fora de casa, Sampaio Correia, e em casa, Vila Nova. Agora pega o Operário. Em tese, 3 jogos para conquistar 9 pontos. Então, se ele não ganhar do Operário, ele vai
realmente, né, passaram um cortado, vai ficar aí na corda bamba, a pressão será gigante. Mais um ouvinte no ar. Oi, amigos da Band, boa noite. Aqui é o Marco Ponte Pretano de Valinhos, tudo bem? Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma informação sobre o Marco Júnior. Poxa, esse cara não entra mais no time, meu. No ano passado a gente conseguiu se livrar do rebaixamento por causa do Marco Júnior e do Leonaldi. O Marco Júnior segurava um pouco mais atrás, o Leonaldi conseguia ir mais pra frente um pouco e andou fazendo uns gols e tal. Ele chuta bem fora da área. Só que nesse ano eu não vi o Marco Júnior jogar mais. O que acontece na Ponte, meu? Será que é empresário que tá mandando no time e tem que jogar os jogadores que eles querem? O que será que tá acontecendo? Porque, meu, pra jogar esses caras que estão jogando aí, o Marco Júnior joga mais, viu? Não é por nada não, cara. Bom, enfim, né? Se alguém puder me dar essa informação, eu agradeço. Um abraço. Bom, eu olhei na escalação da Ponte Preta e vi que o Marco Júnior não estava lá e recorri à assessoria de imprensa para perguntar se ele estava no departamento médico. E a informação é que não. Foi uma opção do treinador. A Ponte viaja com um número reduzido de jogadores e o Marco Júnior foi preterido pelo Hélio dos Anjos. Eu até tenho aqui o banco, né? Dá uma olhada aqui no banco da Ponte Preta, para que o ouvinte possa, aquele que não teve a oportunidade de acompanhar. Igor Vinhas, para goleiro, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ramires, Fecim, o Alisson, Jean Carlos, Luiz Fernando e Douglas Mendes. Então vamos lá, ó. Numa leitura, gostaria até de ouvir os comentaristas, mas numa leitura daquilo que eu estou vendo o Hélio dos Anjos que está fazendo em jogos fora. Ele está fazendo o revezamento. Lembra um jogo fora aí que a Ponte fez? Acho que foi contra o Bahia, que o Moisés Ribeiro foi cortado. Foi cortado o Moisés Ribeiro. Então ele está fazendo um revezamento. É por isso que ele não levou o Marcos Júnior. Agora, eu também não consigo entender, né? De repente, de uma hora para outra, o Marcos Júnior, que foi importantíssimo, o ouvinte tem razão, na permanência da Ponte na Série B, a B-Zona do ano passado, caiu em desgraça. O cara está à margem do processo, não fica nem no banco de reservas. Quero ouvir na sequência, né, rapidamente, aí o CH e depois o Tigrão falando sobre o Marco Júnior, se tem uma vaga nesse time da Macaca, especialmente quando, como no caso de ontem, né, que os dois volantes não estavam bem, hein, CH? Batista, é muito difícil falar sobre o assunto, porque o Marco Júnior, eu não sei como é que ele está fisicamente, por exemplo. Marco Júnior teve um período na Ponte, é verdade, no final do ano ele ajudou a Ponte a não ser rebaixada, isso é fato. Mas o Marco Júnior tem problema com a balança. Eu não sei se ele está sendo preterido por causa de condição física. Não sei se o cara está largando, se está treinando bem. Porque eu não consigo defender, porque nem o treinador passado nem esse estão dando oportunidade para o cara, né? Alguma coisa está acontecendo. Pode ser problema administrativo? Pode. Pode ser uma série de coisas. Pode ser uma série de coisas. Como eu não tenho informação a respeito, fica muito difícil comentar em cima disso. Agora, imaginando que não tenha problema administrativo nem físico, ele joga mais do que quem está recebendo nesse momento oportunidade na Ponte. E para você, Tigrão, o tema Marcos Júnior. Batista, se for o Marco Júnior do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado com o Gilson Kleina, aliás, o Gilson chamava de Marquinhos, tá? Aí ele está sendo injustiçado. Se for o Marco Júnior, que teve algumas oportunidades no Paulista desse ano, parece que as férias arrebentaram com esse moço aí. Não estou fazendo nenhuma insinuação, não. Estou dizendo que ele terminou o ano bem e começou o ano muito mal. Então, acho que ele perdeu espaço, mas ele teve uma ou outra aparição aí no Campeonato Paulista e foi terrivelmente difícil vê-lo atuar. Sem tempo de bola, sem arranque, sem velocidade. Ele é um menino, ele é um garoto. Bola ele tem. E é um cara eclético, joga de primeiro volante, joga de segundo, joga de lateral direito.
como ele jogou uma partida no Paulista do ano passado, né? Ou do ano retrasado, porque ele virou. Bom, ele jogou uma partida de lateral direito contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Então é o seguinte, ele na B de 2021, ele foi bem, ele formou uma bela dupla de volantes com o Léo Naldi, inclusive fazendo gol, 1 ou 2 gols aí. Agora, ele derreteu, né, fisicamente e tecnicamente. Então, hoje, eu gostaria de vê-lo em ação de novo. Agora, o treinador que tem tão poucas opções, será que ele não está com vontade de acertar? Será que ele não sente a necessidade do elenco? Eu não consigo raciocinar em cima dessa lógica. O provável é que o Marco Júnior esteja muito mal, técnica e fisicamente, senão ele estaria sendo relacionado. E mais, quem ganhou espaço, né, nessa temporada foi o Alisson, que veio lá do Atlético, lá de Minas Gerais, o time que foi dirigido pelo Roger. E aí ia sobrar para alguém, claro que ia sobrar. E a Ponte também trouxe o Ramon Carvalho. E aí a Ponte promove o Amaral. Então, sobreviveu como meio-campista do elenco da Série B do ano passado, o Léo Naldi. Porque o Amaral é cara nova, o Ramon Carvalho é cara nova, o Alisson é cara nova. Então, o Marco Júnior teria que estar disputando posição com toda essa gente. E para disputar, né, não que sejam super jogadores, mas o cara tem que estar bem, tem que estar motivado, tem que estar afim. E eu não sei como é que ele está. O que eu sinto por percepção à distância, sem que ninguém tenha falado a respeito do assunto? O que eu sinto é que ele está numa condição inferior aos que estão sendo relacionados. Do contrário, ele estaria indo pelo menos como opção de banco. O ouvinte está dizendo aqui, o Márcio do Jardim Chapadão, em Campinas. Batista, o problema do Marcos Júnior foi a Covid. Alguns jogadores que pegaram a Covid não conseguiram se recuperar ou demoraram meses e meses para voltarem a jogar. Pode ser, né? A reação, ela é muito pessoal, muito particular. Essa doença é absurda, né? O vírus, ele reage de uma forma em determinado corpo e de uma outra forma completamente diferente em outro corpo. Não sei se é esse o caso. Ele pode ter perdido potência. É um jogador que joga aí numa faixa de terreno no campo, onde tem que ter a potência física, né? É um jogador de marcação, tem alguma qualidade no passe. É um jogador que tem que correr, o futebol é intenso, tem muita intensidade e pode sim ter acontecido isso. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band. Aqui quem fala é Marcos Nascimento, Jardim Itatiaia, Campinas. Pessoal, o que está acontecendo com os times de Campinas? Pelo amor de Deus. Tenho amigos bugrinos e amigos pontepretanos. Ninguém tem coragem de zoar o outro. Porque tá feio, hein? Tá muito feio. Será que eles vão sair desse buraco aí? Grande? Grande abraço. E uma boa programação aí para vocês. Opa, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Rádio Bandeirantes. Boa noite, equipe campeã. Ponte e Guarani, duas equipes centenárias, vamos dizer assim, né? E sempre com o mesmo problema, né? Ou a culpa é do técnico ou a culpa do jogador. A administração nunca é culpada, né? Enquanto muitos clubes por aí já estão mudando o modo de administrar a equipe, né? Tornando a equipe uma administração mais profissional, vamos dizer assim. As nossas duas equipes em Campinas continuam com o mesmo processo desde quando iniciou, né? Talvez, como disse o Kleger hoje, ele esperava uma resposta no campo das duas equipes, mas eu acho que no campo não vai ter resposta. É a administração aí que precisa mudar.
Edson, Campinas. Valeu, Edson, muito obrigado pela sua participação. Olha, a gente, milhares de mensagens aqui de texto e de áudio. Não consigo, infelizmente, atender a todos, né? Mas feliz demais pela quantidade de mensagem. Só uma aqui de áudio. Boa noite a todos da Band. Aqui é o Fernando Bugrino, da Vila Padre Anchieta, Campinas. Michel Alves, vai embora. Não precisamos de você. Tá dizendo aqui o ouvinte Fernando. E agora na lata. Responde na lata. Responda na lata. Vamos lá, CH, Brasil ou Argentina. Quem você acredita que vai chegar mais forte na Copa do Mundo do Catar? Alô, CH. Argentina. Muito obrigado. E para você, Tigrão, quem chega mais forte, Brasil ou Argentina? A bola rola 21 de novembro no Catar, hein, Tigrão? Brasil. Vamos lá, CH, com o futebol apresentado por Vasco e Grêmio. Você acredita que o Cruzeiro é o favorito na Série B, a Bezona? Ainda é muito cedo para falar nisso. Nesse momento, o Cruzeiro está pontuando mais. Mas, repito, é muito cedo para falar em favoritismo. E para você, Tigrão, Cruzeiro é o favorito para conquistar o título da Série B, a Bezona? É muito cedo ainda, mas o Cruzeiro, em 10 jogos, já fez mais de um terço dos pontos necessários para subir. Por enquanto está melhor do que os outros, sim. E agora a terceira pergunta do Na Lata, aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que tem Na Lata também na TV, lá fazendo um enorme sucesso o programa Os Donos da Bola. Das 12 até as 13 horas, avisa aí o pessoal, avisa todo mundo, fala que o programa começa mais cedo. Vizinho da esquerda, da direita, pessoal do trabalho, pessoal aí no comércio, avise todo mundo. E se souber que alguém tem a maquininha do Ibope, peça para deixar a televisão ligada diariamente, das 12 até as 13 horas no programa Os Donos da Bola. Atenção, CH... Benzema, Salah ou Mbappé, quem desses jogadores mereceria o prêmio de melhor do mundo? Hoje, nesse momento, dos três, quem merece? Karim Benzema. E para você, Tigrão, Benzema, Salah ou Mbappé, quem é que merece hoje, né? Nesse momento, hoje, quem merece o prêmio de melhor do mundo? Hoje, Benzema. Falou então, CH, um grande abraço para você. Toma um chazinho de limão aí, hein, CH? Pode deixar, Batista. Boa noite a todos, até a próxima. Até a próxima. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você. Final de semana só na boa, hein, Tigrão? Cuidado, hein? Vai devagar, hein, Tigrão? Vamos carregar pedra. Quando eu não tenho rádio para fazer, eu faço rádio em off aqui. Eu comento o jogo que não está no ar. De tão viciado que eu sou nesse negócio. Boa noite, um bom final de semana a todos. Muito obrigado pela audiência, que Deus proteja a todos e que tenhamos um ótimo final de semana. Abraços e até segunda, se Deus quiser. Valeu, até segunda, se Deus quiser. Aí o Tigrão com Na Lata junto com o CH. E aqui o final da enquete lá no YouTube. Muito obrigado para você que participou aí no YouTube. Grande participação. Qual o principal problema do Guarani Ponte Preta na Série B? Elenco ganhou 61%. Diretoria 34%. Comissão técnica 4%. Então, a pergunta valia para os dois times, né? Porque os dois estão chafurdando dentro do lamaçal. Guarani com 9 pontos está na última colocação. Os dois estão na zona de rebaixamento. Então, uma pergunta só, né? Situação muito parecida entre Guarani, Ponte e Guarani. Então, repito, elenco 61%, diretoria 34%, comissão técnica 4%. Muito obrigado
Para todos que participaram no YouTube, meta o dedo no botão. Dá um like para nós. Valeu, gente. Ótimo final de semana. Vem aí Ricardo Capriotti e o Esporte em Debate Nacional. Tchau. Ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes.